Tudo começa quando Renata chega na fazenda e Jerônimo vai até ela querendo saber o que ela está fazendo ali. E ela fala que foi dar os sentimentos a Karina, mas ele fala para ela ir embora porque não é mais bem-vinda naquela fazenda. Renata fala que não está ali para uma visita, mas sim para falar com Karina. E então vai até ela e deseja os pêsames, dizendo que nada acontece por acaso, e que o mal que Álvaro fez a ela não ficou impune, e que Karina vai conseguir seguir em frente. Porque, quando se é uma pessoa boa, e alguém faz mal, não é difícil tirar essa pessoa de sua vida. Jerônimo fala que ela já pode ir embora, mas Renata fala que não está ali porque quer. E continua falando com Karina, mas Jerônimo pega ela pelo braço e vai levando, e então Renata se solta e vai embora. Lá fora, Manuela vai atrás de Renata e pede para ela não levar a sério o que Jerônimo disse, mas Renata fala que aquilo não é forma para ele a tratar, porque não respeitou a Karina. Mas Manuela tenta ajudar dizendo que infelizmente os dois estão tão machucados que não conseguem ver o amor que sentem um pelo outro. Renata fala que Jerônimo nunca a amou, mas Manuela diz que isso não é verdade porque ela é testemunha que Jerônimo tem chorado muito por ela, e que está morrendo de ciúmes porque ela está comprometida com Augusto, e deixa Renata paralisada. Na Cruz de Amor, Roberta está tomando sol, quando Augusto chega querendo saber aonde está a irmã dela, mas Roberta diz que não sabe, mas que viu ela sair com um dos empregados dele, e que o homem estava todo de preto. Então Augusto fica furioso e fala que com certeza ela foi com Ezequiel a Bonita, mas não só para dar os pêsames a Karina, mas para ver aquele imbecil do Jerônimo, e Roberta acha graça da situação. De volta a Bonita, Marina vai falar com Jerônimo, e diz que ele não deveria ter tratado Renata daquela forma porque é um cavalheiro, e também porque permitiu que o velório fosse ali, e então qualquer pessoa poderia entrar. Jerônimo diz que jamais pensou que ela iria, e fala que a tratou assim porque ela está com Augusto, e isso mostra que ela jamais o amou, e sim o enganou. Mas Marina lembra que eles estão divorciados, e que ela estar com ele não significa que o ame, mas sim pode estar procurando refúgio, porque é isso que algumas pessoas fazem após uma desilusão amorosa. Lá fora, Manuela fala para Renata que sabe bem que não é ninguém para dar conselhos a ela, mas fala que todos ficaram muito surpresos com a decisão dela de estar com Augusto, e Renata fala que está tentando refazer sua vida, e que também tem o direito de ser feliz, e Manuela concorda, mas pergunta se Renata realmente acha que pode ser feliz com Augusto. E ela diz que não sabe, mas que precisa arriscar. Manuela fala que é visível que ela e Jerônimo se amam, mas Renata deixa claro que às vezes só o amor não é suficiente. Um tempo depois, Renata volta para a Cruz de Amor e Augusto quer saber aonde ela estava e por que não disse que iria sair. E Renata fala que não sabia que precisava avisar aonde iria. E então Augusto se acalma e pergunta se ela foi no velório. E ela diz que sim, e que foi falar com Karina. Augusto fala que ela não deveria ter ido, porque agora todo mundo sabe que ela está ali, mas Renata fala que com certeza as pessoas já sabiam, porque Jerônimo deve ter feito questão de falar, e então Augusto pergunta se ela quer ir visitar uma praia com ele. Mas Renata diz que quer ir embora para sempre, e diz que vai ser bem honesta, mas não acha que pode se casar com ele e viver ali. Mas Augusto insiste pedindo para ela dar essa chance a ele. A noite chega e Lázaro vai até o padre pedindo para se confessar,
e fala que está muito angustiado. E então o padre manda ele começar, e Lázaro fala que infelizmente se sente um pouco feliz pela morte de Álvaro, e o padre fala que ele pode parar, e que entende o sentimento dele, mas na verdade está sentindo uma liberação, porque Álvaro era um empecilho entre ele e Carina. O padre fala para Lázaro rezar pela alma de Álvaro, e comenta que não é ninguém para julgar, mas entende que ele não foi uma pessoa boa na terra. E então diz que Lázaro está liberado sem penitências, e ele fica agradecido. No dia seguinte, Regina fala com Jerônimo ao telefone, e ele fala que sente muito pela morte da mãe dela, e que gostava muito de Dona Carla, e se desculpa por não estar com ela nesse momento tão difícil, mas promete que quando for ao México vai visitar ela. Então Regina agradece e desliga. Do outro lado da cidade, Gonçalo fala com Honório na cadeia, e ele pede para o cunhado dar os pêsames a Regina, e imagina como deve ter sido difícil a mãe dela infartar no dia da festa de gala. E então Gonçalo fala que sim, e que ela está pior porque as duas não tinham se reconciliado. Gonçalo fala para o cunhado que eles estão com tudo pronto para colocar o plano contra Branca em prática, e se tudo der certo em breve ele estará livre da cadeia, e dá um pouco de esperanças para Honório. Enquanto isso, Inês pergunta se Regina gostaria de passar uns dias na casa dela, mas Regina diz que não, porque precisa se acostumar a estar sozinha, já que esse é seu destino, mas Constanza fala para ela não falar isso porque elas estão ali para apoiá-la, e Inês fala que Gonçalo também porque a ama. Regina fala que infelizmente sua mãe não era a favor desse amor, mas Inês fala que com certeza Dona Carla a perdoou, por mais que não tenha dito nada. E então Regina fala que antes de morrer sua mãe fez relação entre Pepa e a esposa de Gonçalo, e que seus últimos pensamentos foram para elas, e não entende o porquê, e deixa Constanza pensativa. Por outro lado, Augusto leva Renata para o escritório com os olhos tapados, e fala que tem uma surpresa, e então mostra a escultura dela com o nome Renascer em Ti, e Roberta escuta ele dizer que desde quando a conheceu, ela se tornou a musa dele. Na Bonita, Jerônimo e Carlos conversam sobre o dia, e então Carina chega acompanhada de Manuela e agradece a eles por toda a ajuda, e Jerônimo diz que ela não precisa agradecer, e que é muito bem-vinda na Bonita, porque ali é sua casa. Carina fala que agora tudo acabou, mas Jerônimo diz que não, porque ela tem todos os amigos, e então Matilde chega com Carlos, e também Lázaro e Marina. E então Matilde fala que disse que seu patrão era gente boa, e que ela não precisava se preocupar, e que, depois do casamento, Carina pode ficar com o quarto dela, já que vai viver em sua casa. Carina agradece de novo, e então todos seguem seu caminho, e Marina fala que está admirando muito Jerônimo, porque agora viu que ele é um homem de valor, mesmo desaprovando o que ele fez com Renata, e então dá um beijo nele, e Jerônimo a agarra e dá mais um beijão nela. Renata fala para Augusto que amou o quadro, e ele fala que esse vai ser o primeiro da casa deles, e então ela fala que não está se acostumando com essa ideia de se casar com ele, e agradece por ele a tratar tão bem, mas não consegue se acostumar. Afinal, acabou de se divorciar de Jerônimo e não quer que aconteça o mesmo com ele. Augusto dá sua palavra que vai fazer ela muito feliz, e não é porque um homem a fez mal que ele também fará. E então Renata pede para ele ter paciência, e Augusto garante que o tempo que ela precisar. Jerônimo e Marina terminam o beijo, então ela vai embora,
e em seguida ele começa a pensar nela e em Renata ao mesmo tempo, e fala que não pode ficar comparando as duas, e que Marina não merece ser o refúgio da desilusão dele. Na Bonita, Lázaro vai falar com Carina, e diz que não quer que ela se sinta incomodada agora que vai viver na Bonita. E então fala que está ali por ela como sempre esteve, e Carina agradece dizendo que sabe disso, e que vai precisar dele agora mais do que nunca, e então os dois se abraçam, e depois seguem caminho. Matilde aparece e fala que espera que Lázaro consiga se casar com Carina, assim como ela com Carlos, que assim todos possam viver felizes ali na Bonita. E nesse meio tempo, Carlos e Alzira percebem que a mistura que fizeram para as plantações está dando resultado, e então Carlos fala para ela entregar a todas as fazendas para fazerem o mesmo. E então Alzira pergunta sobre a cruz de amor, porque seu patrão está com problemas com Augusto e Renata, mas Carlos fala que isso são problemas sentimentais e que eles precisam focar no bem das plantações, porque se essa praga não parar, todos estarão correndo risco. Constanza pergunta se Regina tem fotos de sua filha, e ela diz que sim. E mostra uma dela bebê, e então Constanza pergunta se ela tem mais, e Regina diz que vai pegar, mas ela diz que não quer ser incômoda, e que só quer distrair a amiga, e Regina diz que tudo bem, e vai buscar. Inês comenta que Constanza parece muito interessada na filha de Regina, e ela fala que sim, porque Regina disse que viu a mulher perto de sua casa e quer ficar atenta, e então Inês agradece. Inês comenta que infelizmente as pistas que Isidro e Antônio tinham eram falsas, e Constanza pergunta do que se trata, e Inês diz que Regina não sabe, e quando ela vai contar, Regina volta com os retratos falados e mostra para Constanza. Ela fica surpresa, e fala que a foto parece familiar. E então Regina fala que sim, e que se parece com as filhas de Gonçalo, mas o investigador disse que poderia ser qualquer garota da idade delas. E então Constanza, mesmo desconfiada, confirma. Por outro lado, Daniel chega para encontrar com Branca em um bar qualquer, que já tem homens posicionados de espiões, e ela pergunta se alguém seguiu ele, mas Daniel garante que não, porque não iria correr esse risco. Então Branca diz que tudo bem, e manda ele abrir logo o computador para começarem. Matias chega em casa e fala para Adriana que foi levar os remédios dela e aproveitar para dar vários beijos nela, mas em seguida fala que vai precisar ir embora, porque é um dia decisivo, e conta que Daniel foi encontrar com Branca para fazer a transação que vai culpar ela de tudo, e conta também que ele fez isso por ela. E Adriana não entende, e Matias fala que Daniel queria dinheiro, porque quando soube que ela era filha de Honório, achou que tendo dinheiro iria conquistá-la, e então Adriana fala que não é Roberta, mas diz que independente de tudo, Daniel não é uma má pessoa. No bar, Branca faz a transação, então vê que está demorando muito, e fala que espera que Daniel não esteja aprontando com ela. E nisso os homens do bar ficam atentos, e Branca se levanta para ir embora, e então começa a correr e os homens vão atrás. Daniel fala que é um estúpido, enquanto Branca tenta fugir a todo custo. Na Bonita, Matilde pede para Carina ajudar com a comida para receber seus sogros, e ela diz que tudo bem, e Matilde fala que quando eles elogiarem a comida ela vai falar que foi sua cunhada que ajudou, mas Carina fala que não é cunhada dela, e que infelizmente não vai estar no jantar com os pais de Carlos. Matilde fica triste, e Carina explica que está de luto,
mas Matilde fala que isso é coisa do passado, porém Manuela pede para ela respeitar, e que Karina precisa tirar esse tempo. Então Matilde pergunta se pelo menos ela vai ser sua cunhada, mas Karina fala que isso leva tempo, e que agora está focada no seu luto. Jerônimo e Carlos estão muito felizes porque as plantações estão reagindo bem à mistura, então Jerônimo manda Carlos falar para todos tratarem suas terras. E Carlos fala que vai dar uma saída, então Jerônimo fala que vai junto porque precisa falar com Marina. E Carlos pergunta se ele se arrependeu do que aconteceu, e ele fala que sim, porque não pode viver dessa forma. Enquanto isso, Renata fala para Augusto que não está encontrando sua irmã, e nisso Ezequiel chega dizendo que ela foi passear e levou um dos cavalos que o patrão não quer que mexa. Então Augusto fala para Ezequiel ir atrás dela, e furioso fala que ela não pode pegar suas coisas sem autorização. Renata fica chocada com a atitude dele, e pergunta se Augusto realmente fica tão furioso porque sua irmã pegou um cavalo, mas ele fala que as duas precisam entender que estão debaixo da proteção dele, e deixa Renata assustada. Roberta vai até uma árvore e vê o coração de Jerônimo e Renata e então começa a bater com um galho, e em seguida vê o dela e de Rafael, e então fica emocionada e se lembra dele pedindo para fazer as coisas do jeito dele. E que se tivesse aceitado ele estaria vivo e ao lado dela, porque agora está casada mas seu marido não a ama, e não é como Renata, que todos a amam e querem casar com ela. Na empresa, Matias e Gonçalo falam para o comandante que ele precisa achar Branca, porque só assim Honório poderá sair da cadeia. E então o homem diz que eles terão que agir de outra forma, porque ela não confia mais em Daniel. Branca está fugindo, quando vê que está vindo um carro da polícia e finge estar no telefone público da rua, e na empresa o comandante dá ordens para todos continuarem procurando por Branca, e Gonçalo fala que ela é uma mulher muito esperta, e então Daniel fala que eles precisam ir até a casa dela. E conta que tinha um lugar que eles se encontravam, e então dá o endereço, e o comandante manda todos os seus subordinados irem para lá. No povoado, Carlos e Jerônimo chegam no centro, e então Carlos pergunta se ele quer que o espere, mas Jerônimo diz que não, e fala que vai até o consultório de Marina. No consultório, Marina atende uma paciente, e então Jerônimo bate na porta e chama por ela, que vai atender, e ele se desculpa por atrapalhar, e pergunta se pode esperar para eles conversarem lá fora, e ela diz que sim e fica toda boba. Na mansão, Eulália leva o remédio de Josefina, e então ela pergunta se Roberta ligou, e Eulália fala que não, e que Serena está ligando toda hora para saber dela. E então Josefina pede o telefone e liga para Roberta, mas cai na caixa de mensagens, e então ela deixa um recado dizendo que precisa falar com a filha urgente, e manda ela voltar logo, e depois de desligar, ela fala que falta muito pouco para dar o golpe final em Regina. Roberta e Jerônimo se encontram, e ela fala que está na fazenda de seu futuro cunhado, e comenta que sua irmã não perde tempo para trocar de homem, e diz que elas são muito diferentes. Mas Jerônimo fala que ela também não se comportou bem com Rafael, e nisso Marina chega e cumprimenta Jerônimo, e Roberta reconhece a doutora e fica incomodada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.